Olá, espero que as bênçãos de Deus estejam sendo derramadas na sua vida e que você esteja bem e pronto para continuar estudando a Bíblia conosco neste encontro, onde estaremos continuando o nosso estudo da Bíblia, especialmente do livro de Efésios, através do Guia da Escola Sabatina. Que Deus te abençoe. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia, mediados aqui pelo Guia de Estudos da lição da Escola Sabatina, esse trimestre, estudando o livro de Efésios. Nessa semana em particular, vamos discutir a temática intitulada Maridos e Esposas junto da cruz. E para conversarmos sobre esse tema, para estudarmos a Bíblia, para comentarmos o texto bíblico, nós temos conosco mais uma vez dois convidados que vão participar aqui. Nesse momento, eles vão se apresentar. Pastor Hebe, prazer estarmos juntos. Também cumprimento aqui o colega Pastor Pires. Eu sou o pastor Daniel Carvalho, líder de Escola Sabatina da União Norte Brasileira. E é um prazer estar aqui participando desse momento especial, onde nós vamos estudar um pouquinho, conversar sobre esse guia de estudo que é a lição da Escola Sabatina. Satisfação de coração estarmos juntos. Obrigado, pastor. Pois é, uma alegria estarmos aqui juntos novamente durante esse trimestre e alegria estar com vocês também aqui participando do estudo da Palavra de Deus. E seria interessante, né, que você prestasse atenção em cada uma dessas palavras, porque essas palavras são vida eterna. Muito obrigado, pastor Pires. Pastor Pires que atua conosco aqui no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, sede na Faculdade Adventista da FAAMA, na área de aplicada. Teologia aplicada. Muito obrigado. Pastor Daniel, pode nos conduzir em oração para iniciarmos esse estudo? Sim. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de relembrar conceitos fundamentais e importantes da Tua Palavra. Cada vez que lemos na lição da Escola Sabatina algo importante, nos lembramos que ele está fundamentado na Bíblia. Portanto, ao discutirmos, relembrarmos, ao aqui compararmos, trazermos uma ideia que de repente vai falar ao coração dos que estão assistindo, que ao fazermos tudo isso, possamos ter em mente que a Tua Palavra deve ser escrutinada, estudada para o nosso discernimento e desenvolvimento espiritual. Amém. Permanece conosco, ilumina nosso pensamento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amigos, esta semana o texto para memorizar está em Efésios capítulo 5, versos 25 até o verso 27, que diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse verso, que é o verso-chave da lição, o verso para memorizar, ele está dentro de um contexto temático no capítulo 5, que nós estudamos a primeira parte dele na semana passada. Na semana passada nós discutimos até o verso 20, pegamos um pouquinho ali do verso 21, mas a temática agora que lida com as relações cristãs no lar, né, entre o esposo, esposa e demais membros da família, elas estão ancoradas a partir do verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Pastor Pires, nos ajuda a lembrar um pouquinho do que a gente conversou na semana passada, sobre essa ideia do serviço, sujeitar-se a Cristo, para que os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, relembrem aqui o contexto para onde esse texto agora vai ser estudado. Ok. Paulo, quando ele fala aqui, ele está falando sobre a igreja, ele está falando como que os relacionamentos são importantes. O relacionamento com Deus, o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. E nós entendemos que
a lei de Deus, a verdadeira lei de Deus para o seu povo é a lei do serviço, é uma lei do submeter uns aos outros, é viver uns pelos outros. É interessante que quando você pega ali o Novo Testamento, você vai encontrar muitas vezes uns aos outros, amai-vos uns aos outros, né? Sujeitando-vos uns aos outros, e vários textos mostrando sobre isso, mostrando que na adoração, no louvor, na ação de graças, nós fazemos em comunidade. E nesse momento aqui, o apóstolo Paulo, ele está mostrando que a lei do céu é a lei do serviço mesmo. E nós, na semana passada, havíamos falado sobre o fato de que Deus criou todas as coisas para servir. Na verdade, ele mesmo serviu o ser humano, entregando o seu único filho para a libertação, para a salvação da humanidade. Mas cada uma das criações, das coisas que Deus criou as plantas, e através das plantas elas servem o mundo com a purificação do ar. Ele criou os pássaros para que com seus cantos maviosos pudessem agradar mil mundos, né? Nós encontramos Deus criando os anjos. Os anjos foram criados para servir, e eles são espíritos ministradores, estão sempre servindo a humanidade. Acontece que, neste momento agora, Deus ele nos abre, através de Paulo, a sua palavra, dizendo que Deus criou o ser humano para viver numa comunidade, que é a comunidade do lar, da família, e ele mostra também que essa comunidade é uma comunidade de serviço. E aqui vem delineando vários pontos mostrando que nessa comunidade, essa comunidade que Deus cria, é para que o homem sirva e a mulher também sirva. Quando há esse contexto acontecendo em equilíbrio e no temor do Senhor, o que acontece? A verdadeira harmonia. Muito bom, pastor. Muito bem. Pastor Hebe, eu poderia complementar um... Sim. O pastor Pires falou do serviço, né? E de que esse serviço ele deve estar centrado em Cristo, né? O tema de Efésios trata da unidade. Em resumo, a unidade em Cristo, e ela vai transbordar para várias áreas, como é o caso da igreja, vai apresentar salvação, e ela vai passar pelo relacionamento familiar também. Então, essa unidade em Cristo que possibilita que possamos nos sujeitar um ao outro e servir um ao outro, né? E nesse aspecto, eu fico pensando o seguinte: o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, veja, há um abismo de tempo, né? Em relação à nossa cultura atual. E nos dias de hoje, muitas vezes, soa um pouco dissonante algum verso, algum desses textos, como nós vamos ver mais à frente, só que Paulo, ele volta à luz da palavra para apresentar o remédio atual para a família cristã. Então, ele não se vale de um conceito da filosofia, ou da psicologia, ou da sociologia, para poder dizer qual deve ser o padrão da família cristã. Ele se volta para a Bíblia, e ele volta para o que Cristo estabeleceu lá no passado. Então, esse aspecto do serviço e que Cristo é possível, é nesse fundamento que Paulo apresenta. Então, para os dias atuais em que nós vivemos, em que muda de uma cultura para outra um detalhe, em que contextos familiares são alterados, qual deve ser o nosso padrão, a nossa ética familiar cristã? Paulo chama atenção e diz: a Bíblia nunca mudou. E ele volta para o conceito bíblico, e agora ele faz a analogia de Cristo, aquele que nos convida a servir, e nele, unidos nele, é possível ser. Muito bom lembrar, pastor, e é bem nessa analogia que ele vai fazer da unidade, que ele usa a metáfora de corpo e Cristo como cabeça, ele vai trazer isso também para a família, né? Ele vai fazer essa comparação entre o Cristo como cabeça da igreja, que organiza, e vai distribuir os papéis dentro da família também. Nesse contexto desses papéis que são distribuídos, e aí um de vocês dois pode comentar, eu não vou direcionar essa daqui porque ela é bem ampla, e eu acho que ambos estão fazendo essa contribuição aqui. Ele vai trazer essa ideia da submissão dos membros uns aos outros, e ele vai agora aplicar isso diretamente para a família. A esposa e o marido trabalhando juntos, mas há uma relação aqui de funções. E essa relação de funções, de atribuições aqui, ela é importante para manter essa unidade e para manter essa coesão orgânica da família. Como que a gente entende isso hoje? Eu acho interessante que a palavra, e aí no verso 22 nós temos, ela começa com as mulheres, né? Sim. Mulheres sejam submissas. A palavra submissão, eu acho que ela foi meio que esgaçada, e ela está, como é que eu posso dizer?
ela traz uma conotação que não é bem vista em nosso contexto social, sobretudo quando isso está associado à mulher. Então hoje há, por exemplo, uma defesa e acusações em relação a pessoas que são misóginas, aquelas que odeiam mulheres, que não gostam de mulheres, e não é esse o contexto bíblico, pelo contrário. Mas eu queria chamar a atenção para compreender o pano de fundo aqui desses dias, né? E como Paulo, nenhum homem deveria ser acusado como aquele que não está respeitando a mulher, ou então deu um conselho ultrapassado, porque nós cremos que os princípios bíblicos são eternos. Quando a gente entende qual era a realidade dessa mulher no passado, inclusive nessa cultura greco-romana e os seus costumes, percebemos que Paulo está exaltando, porque o parâmetro aqui é o cristão e é o bíblico. Então, tentando tirar um pouco essa sombra do conceito de submissão, quando a gente olha para a submissão a que Paulo está apresentando, o primeiro é que a submissão ela não é inferioridade. Então, o primeiro conceito é desmistificar, a submissão não é inferioridade. E o verso anterior que você mencionou, e o pastor Pires aqui corroborou, que é o 21, ele traz o padrão. O padrão é uns aos outros. Então, não trata necessariamente de que a mulher seja subserviente, seja inferior, porque quando nós nos remetemos à criação, Deus cria a mulher para ser idônea, auxiliadora, estar junto, então uma relação de reciprocidade. Então, esse deve ser o olhar. Mas o contraponto, que vamos explorar um pouco mais na frente, ele complementa, mostrando que essa relação ela é tão do serviço, ela é tão do altruísmo, ela é tão de um quanto de outro, que por sua vez, o esposo que terá dessa mulher o respeito em forma de submissão por amor, ele também deve devolver algo para com ela. Então, eu queria nesse primeiro momento, nós vamos talvez voltar a esse ponto aqui, destacar que a Bíblia, o apóstolo Paulo aqui, ele, ao contrário do que alguns argumentam, de que ele estaria menosprezando essa mulher, ele está exaltando na realidade uma relação, trazendo para um padrão que é Cristo, e como ele se relaciona com a igreja, e isso é extraordinário, é maravilhosamente lindo, né? Interessante que o padrão de tratamento da mulher nesse tempo de Paulo, ou nessa cultura greco-romana, era um padrão muito deletério para a própria mulher, porque o homem ele tinha poder sobre a sua casa. A história nos mostra que o poder que ele tinha sobre a sua casa era até de levar à morte tanto os filhos quanto a própria esposa, se assim ele bem entendesse. É claro que isso, em algum momento, isso causou um espasmo dentro da cultura, mas mesmo assim era um pensamento, uma forma deles viverem. Agora Paulo, ele chega e fala sobre um padrão de vida, um padrão de relacionamento, em que a base desse padrão de relacionamento é o temor de Cristo. A base do padrão desse relacionamento é um relacionamento que você já teve com Cristo e que Cristo teve com você. E quando o Senhor cria o ser humano, ele cria o ser humano com papéis. E estes papéis aqui são claramente definidos, porque, como o pastor disse, hoje, né, na nossa cultura, falar sobre submissão, principalmente em relação à mulher, em relação ao homem, isso pega mal, né? Justamente por causa de uma cultura. Mas a palavra de Deus, ela não está baseada na cultura de hoje. A palavra de Deus, ela está falando sobre algo que é eterno, sobre princípios que são eternos. E aqui está falando sobre um padrão em que homem e mulher, eles vivem em serviço. E qual tipo de serviço? O serviço em que eles vivem num relacionamento de comunidade e num relacionamento que ele cresce e ela cresce. Que ele se desenvolve e ela se desenvolve, e que os dois juntos criam uma sinergia em que a força dos dois é maior que a força de um só, né? E isso é muito interessante quando Paulo está falando sobre esse tipo de relacionamento. Eu achei interessante, pastor, quando o senhor destacou ao aspecto cultural da época, da propriedade e do marido, né, do esposo ali, tanto para filhos quanto para esposa, poder inclusive levar à morte, se assim o quisesse, porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo aqui, ele vai inverter esse negócio aqui no verso 25, quando ele vai dizer assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, você tem o poder sobre a vida dela, mas é você que tem que estar disposto a dar a vida por ela. Essa é uma mudança de paradigma significativa, não é isso, pastor? E é interessante quando a gente percebe a colocação que Paulo faz, dando, por exemplo,
a cada um deles um papel bem definido, sempre como parâmetro, como base, Cristo e relacionamento com a igreja. E aqui eu volto a lembrar, logo no começo da lição, semanas anteriores, no começo do trimestre, quando Paulo tinha o interesse que essa carta fosse lida em voz alta, por exemplo. Né? Agora eu fico imaginando assim, pastor Pires, as famílias cristãs recém-convertidas, né? E aí nós tínhamos judeus, gentios, europeus, asiáticos, gente de tudo que é pessoas de várias culturas, ouvindo essa mensagem, porque eles conheciam o contexto cultural que o pastor Pires mencionou, essa cultura greco-romana, que era o pater familias, né? Ou seja, ele tinha um direito civil de fazer o que quisesse. E agora soa essa mensagem de Paulo. Então vamos tentar nos colocar no lugar dessas mulheres que estão ali, que de alguma forma elas sentem alguma opressão, algum tipo de indignidade por não conseguir fazer o que gostaria. Elas ouvem essa carta de Paulo dizendo, olha, no contexto familiar cristão, o nível é outro, o serviço é outro, é altruísmo, e a recompensa é ser amada ao ponto de ter alguém sacrificando a vida por você. Imaginam como era doce ouvir isso. Então, por isso, essa ética da família cristã que Paulo traz, ela está acima. Ele, na realidade, traz uma mensagem revolucionária para aqueles dias, que alguns querem colocar abaixo nos dias atuais por não compreender esse princípio da Bíblia. Né? É tão revolucionária que o apóstolo Paulo, agora falando para este homem, né, ele diz para ele assim, você deve amá-la como você ama você mesmo. Assim como você é ruim machucar a sua carne, mas ela é sua carne. Então é o seguinte, você vai cuidar dela, você vai apresentá-la da melhor maneira. Por quê? Porque é você, ela é parte de você. E aqui nos traz aquele conceito de uma responsabilidade do homem, do esposo para com a esposa, que era uma inovação para uma cultura em que as pessoas não davam todo o valor que deveriam dar àquela pessoa que estava ao lado dele, a sua esposa, né? É interessante retomar isso, pastor, porque quando Paulo ele vai usar esse argumento, né, do amar como ama a si mesmo, né? E ele retoma aqui essa ideia do modelo do casamento cristão lá no Gênesis, né? Tornar-se uma só carne. Esse é um paradigma que ele repete na Bíblia em outros lugares. Quando Jesus Cristo, nos evangelhos, ele vai discutir as questões ligadas a casamento ou novo casamento, ele retoma esse modelo do Gênesis, e Paulo ele meio que faz essa inferência aqui também, quando ele faz essa comparação, não é isso? Como na perspectiva bíblica, pastor Daniel, lá no Gênesis, o paradigma que foi colocado lá e a relação disso agora com o que Paulo está dizendo aqui. É interessante porque eu mencionei ainda há pouco que sempre Paulo vai trazer a prática para os nossos dias ou os papéis de cada um à luz da Bíblia. Né? Então ele vai evocar Gênesis capítulo 1. Então quando ele diz que o homem deixa o pai e a mãe e torna-se uma só carne, em nenhum momento Paulo está apresentando o domínio de um sobre o outro. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, a relação que foi estabelecida pela palavra desde o Gênesis é que um possa complementar o outro. E ele traz o termo união, né? Então ele não traz competição, ele não traz afronta de um para o outro, ele traz o tema na perspectiva da união. Um e o outro vão unidos complementar, digamos assim, o relacionamento. Então é esse princípio que não é novo. Paulo não está trazendo aqui um novo paradigma e diz assim, rapaz, agora Paulo colocou isso e acabou com tudo. Na realidade ele está só relembrando aquilo que foi estabelecido no passado. Interessante que dois seres diferentes, né, um homem e uma mulher, se unem para se tornar um. Eu me lembro de uma cerimônia de casamento que um pastor, ele pegou 2 folhas de papel e ele passou cola numa e na outra e uniu as 2 folhas. E aí ele foi falando, ele foi conversando com o casal e quando chegou ao final, ele falou assim, ele tentou agora desunir as 2 folhas. E quando ele começou a tentar fazer isso jamais ele conseguiria desunir essas 2 folhas. Por quê? Porque o pedaço de um sempre ficava no outro. E não dá para eliminar ou quebrar essa relação quando Deus une assim, sem que as pessoas levem um pedaço do outro. Porque os dois se tornaram esta uma só carne. Então é esse relacionamento em que
as duas pessoas se tornam uma, é que o Senhor está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui desta unidade que não há como você destruir, não vai se quebrar, sem que você quebre uma parte de uma e uma parte da outra pessoa. Muito bom. A discussão está interessante, os conceitos que nós estamos avaliando aqui à luz do texto bíblico, eles são bem pertinentes para o momento, o período que nós vivemos. Como o pastor já mencionou, a cultura contemporânea, ela muitas vezes entra em choque com o pensamento bíblico, porque as leis que se lê hoje não são as mesmas com as quais a Bíblia foi escrita. Mas eu acho que o nosso grupo que está nos assistindo conseguiu acompanhar aqui aquilo que nós tentamos apresentar dentro dessa perspectiva. O tempo nosso é bem escasso e a gente precisa fazer uma pequena pausa agora, mas fique aí conosco. No retorno, nós vamos discutir a segunda parte desse texto, que é a metáfora que ele vai fazer entre a relação desse casamento, do esposo e da esposa, e a relação de Cristo com a sua igreja. Segura aí, a gente já volta. Salte Faama, um seminário em missão. Estamos de volta com o estudo da lição da Escola Sabatina, o tema de Efésios. Nesta semana, ao aspecto das relações familiares, aqui no capítulo 5, segunda parte do capítulo. No bloco anterior, nós discutimos um pouco sobre essa questão da submissão, essa questão das relações internas e do modelo, do paradigma bíblico de família. Geralmente, quando as pessoas leem esse texto, por causa da leitura enviesada da cultura contemporânea, foca-se muito no aspecto da mulher como sendo submissa. Mas o texto bíblico ele enfatiza um papel importante do marido em relação ao cuidado com essa esposa. E, pastor Daniel, quais são aqui os aspectos que Paulo vai trazer sobre esse papel que o marido tem que desempenhar nesse cuidado com a família e com a esposa em particular? É interessante, pastor, você falou da leitura enviesada, né? Então, se a mulher muitas vezes vem a se sentir ofendida com a expressão seja submissa, o homem deveria ser desesperado com a expressão de que ele deve morrer pela sua mulher, né? Então, perceba que está de uma relação de equilíbrio aqui, mas eu traria os aspectos aqui a partir do verso 25, quando Paulo vai dizer do papel do homem agora. O que nessa relação que representa Cristo e a igreja, o homem deve fazer? E aqui ele usa 5 verbos. Vou só fazer a menção. Amar, né? Amar a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja, se entregou, então entregasse, para que a santificasse, tendo-a purificado para apresentá-la. Então ele usa 5 verbos aqui: amar, entregar, santificá-la, purificá-la e apresentá-la gloriosa. Então nós percebemos que aqui há um papel fundamental. Eu vou buscar aqui a imagem do sacerdote como aquele que ministra no seu lar. Esse papel que nós, esposos, temos. Porque está no nosso papel estar tão conectado a Cristo a ponto de que possamos santificar a vida da nossa esposa. Possamos purificá-la. Ele usa o termo purificá-la aqui e apresentá-la gloriosa. Então, nessa relação que a minha esposa tem comigo, nessa relação de submissão, vamos pegar o texto aqui de Paulo, ela consegue se aproximar mais de Cristo, ela consegue crescer espiritualmente, emocionalmente, para ser apresentada, como é o caso da igreja ao ser apresentada ao seu noivo de maneira gloriosa. Então perceba que nessa relação
ao nível espiritual grande de exigência desse marido. E essa esposa cujo marido faz tudo isso, naturalmente que ela vai amá-lo. E essa submissão não será algo no sentido de que eu me rebaixo para poder estar sobre as suas ordens, mas de que ele faz tanto por mim que eu o amo e seguiremos juntos sobre a orientação desse sacerdote do lar. E eu finalizaria esse aspecto trazendo aqui à mente uma frase do pastor John Stott, em que eu até anotei aqui, ele diz assim, o conceito de submissão e amor, né? Ele une os dois como se fossem duas faces da mesma moeda. Ele diz, submissão é entregar-se a alguém e amor é entregar-se por alguém. Então, as duas coisas estão entrelaçadas. Quando esse marido faz tudo isso para engrandecer espiritualmente ao ponto de dar a vida por ela, em contrapartida, ela o ama e a submissão, ela vem naturalmente. Mas não nesse contexto enviesado, como você mencionou, que nós temos na cultura moderna, mas no padrão de Cristo e em igreja. Exato. Já na semana passada nós já falávamos um pouquinho sobre isso, né? Quando nós discutimos o aspecto do amor a Deus e do submeter-se a Deus está envolvendo renúncia, e está envolvendo reconhecer qual é a vontade de Deus. Então a mesma coisa é aqui no que diz respeito a essa relação interna da família, né? É no contexto geral de que essa é uma família, não nos padrões comuns da época, seja a de Paulo, seja a nossa, seja a outra, que se Jesus não volte antes, venha a vir outra maneira de ser, né? Mas no contexto daquilo que é o ideal de Deus para a família. O interessante, a gente falava também sobre a intencionalidade no pregar de acordo com a luz que Deus já nos concedeu. E através da família, nós podemos iluminar o mundo. Aliás, a família é um instrumento de Deus. A família, da maneira como Deus ele programou para este mundo, da maneira como Ele criou, deveria ser uma luz para este mundo. E uma família que anda nos caminhos de Deus, uma família que vive segundo os preceitos de Deus, uma família em que há esta verdadeira harmonia, filhos, pais, esposa, esposo. Quando isso acontece, esta família ela se torna uma luz no lugar onde ele vive. A da sua vizinhança, as pessoas olham para estas pessoas e essas pessoas glorificam o Pai que está nos céus. Quando este esposo, né, como o pastor Daniel, ele falou sobre essa relação, sobre esse papel, quando ele ama, quando ele apresenta a sua esposa de uma maneira formosa, porque existem homens que deixam a sua esposa desleixada, não cuidam da sua esposa, não cuidam das mínimas necessidades dela, às vezes as suas necessidades emocionais, físicas. Como que você pode ser esta família que Deus se agrada agindo desta maneira? Às vezes existe aquele esposo que ele maltrata a esposa perto dos filhos, maltrata a esposa, e as pessoas sabem na comunidade que essa pessoa faz isso. Uma pessoa dessa, ela não recebeu o amor de Cristo. Essa pessoa não foi transformada, essa pessoa não saiu da morte para a vida. E, portanto, ele vive uma vida sem esses princípios. Mas quando nós vivemos segundo o princípio de Deus, a nossa família, o nosso lar, ele é um espelho, ele é uma reflexo da luz que Deus resplandece em nossa vida. Ok. Ao longo dessa parte do capítulo aqui, né, desse final do capítulo 5, Paulo vai discutir as relações internas familiares, mas ele sempre vai fazer referência à pessoa de Cristo. Sim. Sempre vai colocar o Cristo como esse paradigma de mudança, de transformação, de maneira diferente de agir para a sua época. Mas é interessante que ele vai construindo um crescente com a família cristã, mas ele tem um outro objetivo aqui também, que é o objetivo não só de apresentar o paradigma de família dentro do cristianismo, mas ele vai apresentar também isso como sendo uma metáfora para a própria relação de Cristo com a sua igreja. Em outros lugares na Bíblia, a figura do casamento antiga é usada para fazer essa relação entre Deus e seu povo. Isso no Antigo Testamento isso foi usado, especialmente no livro de Ezequiel a gente vai encontrar isso. Depois no Novo Testamento isso vai ser repetido lá no Apocalipse. E Paulo usa essa figura aqui. No verso 32 é curioso porque ele diz assim, grande é este mistério. Bem, aqui que mistério? Me refiro a Cristo e a igreja. Então ele está dizendo,
esse modelo de relação, de serviço, de cumplicidade, de apoio mútuo, de cuidado, é a relação que Cristo tem com a sua igreja. Pastor Daniel, fala um pouquinho para a gente sobre esse aspecto. Paulo vai usar aqui vários termos e várias ações, aplicando o esposo e a esposa, que são muito semelhantes com aquele esboço de Ezequiel 16, quando existe ali, quando o profeta vai fazer aquela comparação da relação de Deus com alguém que busca aquela menina ali que é Israel, na verdade. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Isso apenas confirma, né, ou mais uma vez confirma, que a relação de Deus com o seu povo, ela não mudou, né? No Antigo Testamento, Deus tinha uma relação com Israel que era essa mesma relação que ele tem hoje. Então aqui, Paulo faz esse comparativo, né, dessa menina abandonada, cuidada e que depois se abandonou, se evadiu, que é o caso de Israel, mostrando que Deus amou, Deus cuidou, Deus curou, Deus vestiu, Deus glorificou, Deus ornou para torná-la esplêndida. Aquilo que te mencionou até anteriormente, de qual deve ser o cuidado do marido. Então Deus fez com Israel e faz conosco hoje. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, que nesse contexto aqui e nessa relação tipológica da noiva e Cristo e a igreja, havia um processo haviam etapas nesse casamento, nessa relação, né? Que era ali a etapa do noivado, e então o comprometimento, e aí tinha o dote, tinha a festa de casamento, e tinha o banquete, tudo isso. E eu até anotei aqui, eu fiz um traçado, porque ela para mim evoca um aspecto de maturação, de desenvolvimento, de alto nível de comprometimento. Primeiro eram pessoas que só se conheciam, se tornaram noivos, houve um contrato assinado, testemunhas estavam lá, se casaram, deu uma festa, as pessoas vieram. Na nossa vida espiritual, Deus espera também que nós possamos amadurecer. Então, quando cada um de nós, você deve estar pensando no dia do seu batismo, por exemplo, quando foi, de lá para cá você tem crescido em Cristo, ou essa relação ainda é aquela meio de namoro escondido ali, de amizade distante, ou você de fato está comprometido com Ele, porque Ele nos convida para essa relação, que vai aprofundando e amadurecendo, e Ele firma o contrato e já pagou o dote em relação a isso, né? Então eu achei interessante esse aspecto aí. E o livro de Efésios, ele tende a falar sobre a igreja. Na verdade, em todos os aspectos, todas essas ilustrações que são feitas, é para mostrar o relacionamento de Deus com a sua igreja. Lá no princípio, vem mostrando a ação de Deus em salvar o ser humano e transformar, tirar este ser humano para uma nova condição, uma condição de comunhão com Ele. E aí você vai ver, quando fala sobre armadura, quando você vai ver falando sobre concidadãos dos santos, membros da família de Deus, e agora ele vai aprofundando esse relacionamento de Deus com a igreja. E vem falando assim, o relacionamento de Deus com a igreja é de um esposo e sua esposa. E vem mostrando um dos relacionamentos mais íntimos que pode acontecer entre um ser humano e outro, é o relacionamento do casamento. Tá certo? Em que as pessoas, eles se tornam unidade, se tornam uma só carne. E aí ele está dizendo assim, esse é o relacionamento que eu quero ter com você, porque você é a igreja, você é o meu corpo, tá certo? Você é parte de mim mesmo. E isso aqui vem mostrando em cada um dos momentos em que ele trata esse assunto, falando sobre a igreja de Deus, sobre a sua igreja. Muito bem lembrado. Bem, mais uma vez nosso tempo já está chegando aí perto do final. Mas antes da gente encerrar o estudo dessa semana, e infelizmente muita coisa ainda tem aqui para ser explorada. Mas aí você vai explorar aí na sua unidade de ação, lá na sua família, né? Você pode explorar. Na igreja. Exato. A gente sempre desafia os que nos assistem a aprofundar o estudo da Escritura, aprofundar a recapitulação da lição no dia a dia em casa. E é nesse contexto, pastor Daniel, nós vamos já para as últimas falas em que a gente faz um desafio para as pessoas que estão nos assistindo. Há alguma coisa especial relacionada à lição da Escola Sabatina nesses próximos dias, não é verdade? Sim, e eu aproveito para dizer para você já sabe, né? Mas quando tem o conselho no voo, assim, você já sabe, mas não custa lembrar. Você já sabe que a lição da Escola Sabatina, né, o nosso guia de estudos, ele é algo imprescindível para a nossa vida espiritual. E nós estamos, pastor Pires, nesse mês, no mês de incentivo ao estudo da lição através
da assinatura do projeto Maná. Então, o projeto Maná, que você já conhece, daqui a alguns dias nós teremos o dia D, que é aquele dia em que há uma comoção no Brasil inteiro e a gente faz a assinatura dos nossos filhos, da nossa esposa, da nossa família. Então, eu desafio você que é pai, como sacerdote do lar, a que você faça a assinatura da sua família e não deixe sem o alimento, sem o pão espiritual. E certamente vai ser uma bênção, como tem sido aqui nos degustar desse banquete especial, né? Amém. Pastor Pires, voltando para a temática da lição aqui, depois de relembrarmos da importância do estudo e de ter esse material, que conselho final você daria para os esposos, para as esposas, para os futuros esposos, para as futuras esposas que estão nos assistindo, pensando aqui em toda essa preocupação de Deus através de Paulo sobre essas relações familiares? Bem, a palavra de Deus, ela tem princípios que são princípios eternos. E nós devemos ver segundo esses princípios. A palavra de Deus aqui, mesmo isso aqui falando sobre a igreja, na verdade o objetivo final é falar sobre o relacionamento de Cristo com a igreja, mas ao falar sobre isso, ele está dizendo para nós que nós devemos viver num relacionamento que glorifique a Deus, um relacionamento que seja tem como também objetivo glorificar a Deus diante das pessoas que estão ao nosso redor. E aí está a grande questão. Se nós aprendemos a amar ao Senhor, se nós adoramos a Deus, a beleza da sua santidade, isso vai se refletir em toda a nossa vida prática, inclusive no nosso lar, inclusive na nossa família. Por isso, se você quer ter um lar feliz, um lar voltado para Deus, um lar dentro dos preceitos de Deus, você todos os dias deve olhar para Ele. Todos os dias deve buscar na sua palavra. É na sua palavra que nós encontramos esses princípios que nos trazem verdadeira felicidade. Amém. Pastor, eu vou te dar mais um minutinho para dar uma palavra final para os nossos amigos, pessoas que estão nos assistindo, Tá bom. dentro dessa temática. Eu diria o seguinte, que o relacionamento familiar, conjugal, ele precisa ter excelência no aspecto físico e aqui intelectual, emocional e espiritual. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja uma unidade com Cristo. Então, para você que é noivo, ou você que já é casado, tem uma família, não adianta você querer ter unidade com a sua esposa ou com seus filhos sem ter unidade com Cristo. A unidade com Cristo é o que liga tudo isso. E assim, mesmo casamentos disfuncionais podem ser abençoados, porque se Cristo é o centro, está tudo resolvido. Amém. Para encerrarmos, Pastor Pires, encerra uma oração para a gente. Ó Senhor, nós aprendemos aqui muito sobre relacionamento. Aprendemos que o elo que une um homem e uma mulher és Tu, Senhor. E por isso hoje nós suplicamos que Tu venhas todos os dias transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, encher-nos da presença do Teu Santo Espírito e que vivamos segundo a Tua palavra, segundo a Tua verdade. Cada dia, Senhor, abra o nosso ouvido, abra a nossa mente para compreendermos mais sobre esta palavra e que esta palavra, ela sempre traga um enlevo espiritual para todos nós, mas também transformação para a nossa vida. Pedimos-te por Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado por estar conosco, por acompanhar esse encontro de estudo da Bíblia através do Guia da Lição da Escola Sabatina. Próxima semana nós vamos estudar o tema Suprema Lealdade a Cristo. E nós contamos com a sua participação, contamos com a sua assistência e que Deus te abençoe.